Olá, alunos! Mais uma aulinha de Geometria Analítica e Álgebra Vetorial, né, da aula do dia 17 de abril. Então, aqui eu coloco para vocês nessa área a aula, algumas informações sobre a prova, tá? Leiam com atenção, façam direitinho e me enviem, tá bom? Até o dia 22/4. Nós estamos vendo a seção 2.3 e 2.4, só lembrando sobre a aulinha passada, o que é vetor, né? Vetor, na verdade, é uma seta que ela tem modo, direção e sentido. O módulo é o comprimento do vetor, né? Então, aqui, ó, você tem aqui uma explicação bem legal, né? Módulo é o comprimento, sentido da seta e a direção, né? Que eu tenho que ver. Direção, se é horizontal, se é vertical, se é diagonal, tá bom? Depois nós começamos lembrando um pouquinho sobre o módulo, como que eu calculo um módulo vetorial, né? Sempre eu tenho que fazer em relação à origem e à extremidade do vetor. Então, você vai ter aqui, ó, x2 menos x1, que é a origem, o final menos o inicial do vetor, e y2 menos y1. Aí eu te dou dois exemplos, né, para Antônio e para Maria, eu te dou já os vetores, sendo que a origem vai ser 0, e aqui nós temos o cálculo da resolução do módulo vetorial, tanto para Antônio quanto para Maria. Aqui eu te dou outro exercício, eu te dou as coordenadas x e y e eu quero que você determine o módulo, né? Então, aqui você tem a resolução e a resposta desse exercício, muito simples. Depois nós entramos em decomposição vetorial no plano R2, ou seja, nós vamos fazer a decomposição vetorial em x e em y, lembrando que o ângulo que eu tenho aqui, sempre, ó, onde colo o ângulo é cosseno, logo esse aqui é o oposto, é seno, tá? Então, sempre vou ter que tomar cuidado com isso, e o ângulo que eu tenho aqui vai ser o mesmo para dy, tá bom? Então, aqui é a fórmula que eu tenho quando é a decomposição dessa força, né, em Fy, né? E aqui eu tenho a decomposição da força em Fy e Fx, então você tem as fórmulas de decomposição, tá bom? Aqui eu te dou um exercício para você resolver, tente fazer e depois você observa a resposta. Tudo isso nós já fizemos na nossa aula ao vivo, né? Aqui eu te dou um exercício, sendo que esse vetor aqui ele vale 20 metros, então, e o ângulo é de 60, né? Você vai fazer essa decomposição, ver o cálculo, e aqui eu te dou já a resposta tanto para um quanto para outro. Depois eu te dou mais um exercício, né, para ângulo de 45 graus, e o meu módulo do meu vetor D vai ser 12. Então, você vai fazer, você tem aí a resolução, tá bom? Outra coisa importante é a decomposição vetorial quando o espaço é tridimensional, ou seja, em x, em y e z. Lembrando que os versores para x é i, para eu identificar o y, o versor é j, e para identificar o z, que é a coordenada axial, agora que eu coloquei mais uma coordenada, é k. Né? Então, sempre, agora eu tenho três relações, o x, o y e o z, tá? E aí, para esse cálculo, eu fiz um exemplo aqui, né? Eu te dou um vetor em x, que é o versor i, em y, que é o versor j, e em k, que é o versor z, tá? Então, você tem aí. Como que nós vamos calcular? Ó a formulazinha aqui. Você vai usar em x, v, que é o vetor, vezes cosseno de θx, em y, é 0 para x, v cosseno de θy e 0 para z. Depois você tem, em vz, você tem 0 para x, 0 para y, v vezes cosseno de θz, tá? E aqui eu tenho que te dar os ângulos, porque agora os ângulos não são os mesmos, você tem três vetores, três pontos, né, que eu tenho que analisar desse vetor, né, ele está sendo verificado no espaço de coordenadas x, y, z. Então, você tem θx, θy e θz, os ângulos de V. Então, aqui, ó, para θx o 30 graus, para θy 50 graus, para θz 40 graus. E o valor de V, valor do módulo do vetor V vai ser 5. Então, aqui eu faço para vocês os exercícios. Olha como que tem que sair minha resposta. Eu tenho o valor de x, como vai ser 0 para y e 0 para z e assim sucessivamente, tá bom? Façam o cálculo, nós fizemos em aula, né? E tiramos todas as dúvidas.
E aí nós temos para somar vetores paralelos, né? Soma para vetores paralelos. Nós temos a subtração de vetores, cuidado, o resultado sempre vai para o sentido daquele número maior, né? Então, cuidado, o sinalzinho é para isso, que significa que o vetor está para a esquerda, não existe vetor de sinal negativo, né? É só para definir o sentido. Então, é para a esquerda. Como o 30 é maior que o 20, então a minha resposta vai ser menos 10, sentido para a esquerda, tá bom? Aqui, lembrando de cálculo das leis dos cossenos, né? Quando eu não tenho a posição resultante com um ângulo de 90 graus, eu tenho agora de 60, então eu tenho que usar a lei dos cossenos, tá? Então, aqui, aqui você tem, olha só a diferença, aqui eu tenho para o ângulo de 90 graus, né? Que eu vou usar Pitágoras, e quando eu tenho vetor, agora eu tenho um ângulo de 60 graus, né? Que é diferente do ângulo diferente de 90, então eu tenho que usar a lei dos cossenos, tá? Então eu faço aqui para você, né, usando a lei dos cossenos. Aqui eu te dou um outro exercício para você dar uma olhadinha nos cálculos, né, de vetores, né? Então aqui você tem, eu te dou a fórmula, você tem que usar, ó, o vetor de U mais o vetor de V, você vai somar, e o vetor U menos o vetor de V. Ó, aqui dentro, aqui é soma, tá? Então, você vai pegar os X com X, você vai somar, e Y com Y, você vai somar. Aí, lá na letrinha B, o X com o X, você vai subtrair, e o Y com o Y você vai subtrair. Cuidado, nunca pode juntar, porque é um vetor em X e outro vetor em Y. Aqui eu te dou outro exemplo, né? Agora a coordenada x, y, z, e eu quero que você calcule nesta fórmula aqui, tá? Então, olha, é muito simples, é só colocar, somando todos os x, somar todos os y e somar todos os z's. Agora, olha só, você tem que aplicar na fórmula, tá? Você tem o vetor U em duas dimensões, xy, o vetor V em duas dimensões, xy, e eu tô te dando que R é igual a 3 vezes 1 menos 2V. Você tem que pegar esse vetor U e multiplicar por 3, todo mundo, o vetor V multiplicar por menos 2, e aí você vai ter a tua resolução, que tá bem aqui, tá bom? Depois aqui eu tenho uma outra observação, cuidado, agora eu te dou forças atuando sobre um objeto. Você tem esse aqui que você tem um vetor de 60 e um vetor de 20, você tem que fazer a subtração, porque eles estão um está indo para a direita, outro para a esquerda, então você vai ter que subtrair para depois você fazer Pitágoras, porque é o ângulo de 90 graus. Então aqui eu faço a resolução para você, porque a soma de todas as forças nesse ponto A. Primeiro a gente vai subtrair, porque eles são opostos, né? E depois você faz Pitágoras, tá bom? Boa semana e boa prova para vocês, né? Tchau.